Paz do Senhor, igreja. Jesus esteja convosco. Amém? Amados, eu queria tomar um pouco a sua atenção. Uma palavra que Deus ele fala ao meu coração nesse final de tarde é que Deus ele não desiste de você, mesmo quando ele quer que você seja aprovado, quer que você seja tentado, ainda mesmo quando você imagina que Deus lhe abandonou. Eu queria compartilhar com você que se encontra em Jó, no livro de Jó, o que Deus ele vai falar através da sua palavra, quando o seu filho, homem íntegro, fiel, que se desviava do mal, que procurava agradar a Deus de maneira justa, mas até então o inimigo, por ele ser sagaz, por ele arrodear a terra, por ele procurar sempre ir contra aqueles que agradam ao Senhor e vivem de maneira justa. A Bíblia diz em Jó, capítulo 2, no versículo 1, diz assim: E num outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Versículo 2: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. O inimigo de nossas almas, ele anda rodeando, passeando e observando os filhos de Deus, porque até então os que servem a ele já nem interessa a ele, porque os escravos de Satanás, eles já são presas, que até então, se eles não se arrependerem dos seus maus caminhos e das suas más obras, na verdade o que lhe cabe é a perdição, é a condenação eterna. Mas a igreja, por ser escolhida, a igreja por ser lavada, a igreja por ser comprada pelo sangue carmesim, pelo sangue do Cordeiro, a igreja tem uma aliança com o céu. E isso incomoda a terra. Imagina você ou eu servindo a Deus, arrancando pessoas das trevas e levando para o reino da luz. O diabo até então ele não estava satisfeito com o seu trabalho, porque ele está perdendo. Mas quando você ou a mim serve às trevas e faz aquilo que lhe agrada, isso até então é importante para ele. Ele vai colocar mais e mais, porque muitas vezes a gente não se chega ao conhecimento da verdade e se pega nesse caminho de perdição. Porque a Bíblia diz que quem anda nas trevas, até então não sabe para onde vai. Versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha o testemunho de Deus para defender a tua causa. Se você é servo, eu quero te dizer nesta noite, se você é um servo do Senhor, o diabo que anda rodeando a terra, que anda te observando, o próprio Senhor, ele vai dar testemunho da tua vida. Aqui como está, em Jó capítulo 2, versículo 3, que o Senhor diz a Satanás: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Irmãos, quantas incitações, quantas pelejas o diabo ele tem tentado para lhe frustrar, para lhe separar do Criador, daquele que era, que é e que há de vir.
para buscar uma igreja, uma noiva pura, santa, justa, que acredita em milagre, que ainda perdendo tudo como Jó perdeu, a Bíblia diz que em Jó capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó, estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Versículo 19, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Imagine, irmão, Deus, Senhor, Todo-Poderoso, você sendo justo, íntegra, desviando-se do mal, procurando sempre a praticar o bem, sempre amar aqueles que estão te aborrecendo, mas mesmo assim, acusações do inferno se levantam todo dia contra a tua e a minha vida. Porque até então, isso é o trabalho de Satanás, acusar. Isso é o trabalho dos demônios, lhe tentar. Mas eu quero te dizer nesta noite, que Deus, Ele é na tua vida. Ainda que você perca os bens, filhos, e ainda te sobre uma enfermidade maior que está contigo. Porque fiel é aquele que te prometeu. E a Bíblia diz no versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, sinal de humilhação, se lançou em terra e o adorou. Adorar, irmão, quando tudo vai bem, é fácil. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei o que é que você está enfrentando. Eu não estou querendo aqui te pedir, a não ser que você reconheça que Jesus é o Senhor da sua vida. Ainda que você esteja no vale, ou ainda que você esteja no monte, o Deus do monte é o Deus do vale, e o Deus do vale é o Deus do monte. Eu queria te dizer que é uma mudança de Deus chegando para a tua vida. Há milagres do Senhor sendo feitos de maneira que você não vai compreender. Às vezes é preciso você perder tudo para que você se chegue com mais intimidade a Deus. Porque até então a palavra diz que Jó antes ouvia falar de Deus, mas depois de uma experiência de tudo perdido, que parecia-se aos olhos não ter mais um reverter na história de Jó. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, por aqueles que diziam, Jó, une-te, pois, a Deus, que até então te sobrevirá o bem. Os amigos de Jó, muitas vezes não diziam diretamente que Jó se encontrava em falta com Deus. Mas aquilo que eles incitavam, ele dizia que Jó estava distante de Deus para estar vivendo aquilo que ele estava vivendo. Mas eles não sabiam, irmãos, que o propósito de Deus na vida de Jó era maior do que o que Deus já tinha feito. Mas até então Deus tem que trabalhar o interior da vida de Jó. Porque Jó antes eu ouvia falar, mas depois Jó vai dizer, antes eu ouvia falar, mas agora eu digo, Senhor, os meus olhos te contemplam. Eu quero te dizer nesta noite, os teus olhos vão contemplar os milagres de Deus na tua vida. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê, amados. Ainda que a dificuldade, ainda que a morte chegue, ainda que a perca dos bens venha também chegar, ainda que os teus amigos não venham lá te aceitar, porque a enfermidade que Jó tinha, a Bíblia diz que onde Jó passava até o mau cheiro se passava. O que sobra para Jó como amigo era um caco de telha, para ele coçar aquelas feridas que estavam abertas, que o fedor da carne apodrecida, pelo diabo ter tocado, mas até então não tinha permissão de que Jó viesse a perecer, porque o milagre de Deus já tinha sido feito desde o testemunho que o Senhor testemunhava para Jó. Se observasse, meu servo, o testemunho de Jó já começava ali, servo. Então eu quero dizer nesta noite, seja um servo, seja diferente de uma nação corrompida, que onde alguém só quer tirar vantagem, quando a igreja ela não está nem aí, se no 2 menos 2 é 0,
Mas eu quero te dizer, ainda que você não tenha nada, ainda que você tenha zerado suas esperanças, Deus ele está entrando com providência. Porque o Espírito da vida, ele vive para toda a eternidade. Isso eu te agradeço, a você que parou para ouvir essa mensagem. Porque até então essa mensagem não é da minha parte. Essa mensagem é da parte do Senhor, que te alcançou através deste vídeo. E eu creio que Deus, através dessa mensagem, ele está entrando com providência. Porque você está abrindo o seu coração para o Deus do impossível. E eu creio que milagres, assim como aconteceu na vida de Jó, assim acontecerá também na tua vida. Em nome de Jesus. Eu sou grato pela vida de Cristo, que habita no meu ser. E que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele possa te dar a graça a qual você precisa, para que você suporte as tentações e as provações, porque depois de sendo tentado e provado, o céu se abrirá, e as bênçãos do Senhor inundará a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém e aleluia.